CDL Uberlândia. O melhor negócio para você e sua empresa. Tá certo. Vamos então passar para um outro assunto, que é planejamento urbano. O planejamento urbano aqui de Uberlândia é bem caótico, sem ordenamento, e vai prejudicar as gerações futuras, se não for feito um projeto de desenvolvimento urbano criterioso nos próximos 30 anos. A região sul é um exemplo disso, do que não deveria ter sido feito. Então, eu te pergunto como o senhor, caso eleito, vai enfrentar esse desafio do planejamento urbano do nosso município. O grande desafio do planejamento urbano é como fazer a incorporação dos diversos, é quase uma radial de especulação que nós temos na cidade de Uberlândia, uma cidade que foi se afastando do principal centro. Então, o Morada Nova criou mais uma oportunidade de especulação. O Shopping Park criou uma outra possibilidade de especulação. Como o Luizotti lá atrás criou uma outra. Enfim, nós precisamos superar esse modelo. O nosso plano, na parte habitacional, ele é extremamente restritivo. Você pegar o nosso plano de governo, estou falando gente falar em 10 mil casas, em 12 mil casas, 14 mil casas. Nós colocamos 4 mil unidades habitacionais dentro do perímetro urbano. Esse é o grande desafio, sob pena de que é melhor hoje não fazer isso, da maneira como está colocado. Nós vamos soltar quase 40 mil pessoas na região do Morada Nova, que hoje, para chegar lá, você pega uma Judéia, uma única, você pega Aldo Borges Leão, uma única, com uma dificuldade tremenda, vai exportar problema, pelo simples fato que tinha um programa habitacional do governo e precisava usar. Dava para ser pensado antes, e aí eu acho importante os conselhos. Os conselhos terem condição de atuar de maneira mais ativa nessa questão. Nós temos hoje grandes vazios na cidade de Uberlândia, que, se não forem incorporados, vai virar questão da região sul. Eu vi ali na região sul, nós temos a primeira grande dificuldade. O que faz com a Nicomedes, com a Vinhedo? Não tem como. A conta é muito simples. Se não for 40 milhões de reais numa obra de infraestrutura, não vai fazer. Mas tem esse dinheiro? Não tem esse recurso. Sim, mas aí nós vamos cair naquela história que a gente levantou essa pergunta por causa disso. Primeira coisa que um gestor da prefeitura tem que fazer é contratar uma empresa fora daqui, uma empresa que não tenha ligações com a cidade, que tenha, digamos, competência para fazer um projeto de urbanismo. Não é arquitetura, é urbanismo. Para que serve isso? Para você orientar o crescimento de Uberlândia, orientar o desenvolvimento de Uberlândia. Ele não é um projeto micro, é macro. E, além disso, esse projeto tem que ver Uberlândia até 30 anos para frente. Porque o que ocorre? Nós temos o perímetro urbano hoje e temos a expansão fora do perímetro urbano. Existem subterfúgios que estão sendo usados, tipo, a pessoa fora do perímetro urbano, você pode dividir a sua gleba em 20 mil metros, que é a unidade mínima do INCRA. Dentro de 20 mil metros, o que eu faço? Faço um condomínio com lote de 1.000 e coloco lá um monte de família lá morando fora do perímetro urbano, sem lei, sem uso e ocupação de solo, sem nada. Ao final, você tem um monte de quê? De cortiço, de favela, de tudo, que está incorporado à malha urbana. Porque município não é só a parte da cidade propriamente dita dentro do perímetro, é fora também, é a área rural. E hoje tem que fazer uma política para essa área rural, para coibir esse problema e, principalmente, criar um ordenamento para que os bairros tenham autonomia. Num bairro, você tem que ter habitação de classe A, B, C, D, E, porque é aquela história, não justifica a pessoa que trabalha para o outro morar lá no final do mundo e ter que pegar um transporte urbano com a maior dificuldade, se não existe local para ela morar. Quem visita a Universidade de Londres, por exemplo, você vai numa rua, tem aqueles sobradinhos, né, que são geminados, aí você olha, ele parece maior um pouco, assim, bonito nessa rua, aí você fala, quem mora aqui? Aqui mora o pessoal rico, aqui, patrão. Ah, que legal. Aí você anda, às vezes, 2 ou 3 quarteirões para trás, você tem outra rua parecida com aquela, só que o tamanho da casa é menor, mas é uma casinha bacana e está inserida no mesmo bairro do mesmo jeito. Ué, quem mora aqui? É o que trabalha na casa daquele ali. Então, esse tipo de postura é a postura do futuro, é criar bairros como se fossem, né, células independentes. Então, a visão que não houve ainda em Uberlândia, e por isso a Zona Sul é o caos, e a dificuldade de transporte lá é uma loucura, porque você só tem
uma ligação para o centro real, que é a Nicomedes, que depois se bifurca na Francisco Galassi, né? E ligações por trás que são complicadas. Então, o bairro tem um monte de rotatória, tem uma divisão, em termos de lei de uso e ocupação do solo, totalmente esquisita, que num lugar você pode, vamos dizer, construir uma vez e meia ou 2 vezes e meia, e num outro, muito próximo, você pode construir 4. Qual foi o critério usado? Nenhum. Isso aí foi feito o quê? De acordo com o interesse de cada um que participou disso. Então, nós não podemos pensar que a cidade vai continuar nesse crescimento, porque daqui a um dia nós vamos ter Belo Horizonte aqui, né? Eu não sei se todo mundo não tem esse sentimento. Você colocou a questão futura, até nesse material que eu deixei, é a frase tema da nossa campanha, que é olhar o presente e enxergar o futuro. E é isso que a gente deve fazer. Uberlândia é um histórico de planejamento malfadado e com poucas medidas mitigatórias, por exemplo. Está um grande conjunto agora atrás da Escola da Criança, ali na Oscarina. Carioca com Oscarina embaixo. Não poderia ter sido cobrado como medida mitigatória uma ponte de transposição ali da Oscarina com a Cidade Jardim, por exemplo? Sim, ou a Pica-Pau lá na frente? Então, já existe isso aí na própria legislação federal, né? Porque o estatuto... Qual foi a medida mitigatória? Um semáforo na Oscarina com a Carioca. Sim, mas é a questão do seguinte, não está se exercendo aqui o que a lei federal já define. A lei federal diz o seguinte, que você tem que fazer um estudo de impacto de vizinhança. Esse estudo de impacto de vizinhança significa o seguinte, o que aconteceu lá em São Paulo? Quando foram lançar o shopping JK Iguatemi, ele estava ao lado da Marginal Pinheiros. E aí o shopping disse, esse terreno é particular, nós fazemos nosso shopping aqui e pronto, acabou. Não, senhor. A legislação hoje já diz que tem que ter um estudo de impacto de vizinhança. Quando eles fizeram o estudo de impacto de vizinhança, verificaram que quando o shopping estivesse funcionando, o trânsito ali na Marginal e nas ruas em volta seria um caos total. O que eles exigiram? Só aceito que você faça isso aqui se você fizer um viaduto às suas expensas, saindo da JK, da Avenida do Celino Kubitschek, passando sobre a Marginal na alça e julgando lá na frente. Eles tiveram que fazer, ou faz ou não faz. É aquele negócio, é lei federal. Então, é saber usar o que já está definido em lei e utilizar a favor do município e da sua população. Okay? Muito bom. Associe sua empresa ao sucesso. CDL Uberlândia.